Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Institutas da Religião Cristã. Neste segundo episódio, quero apresentar a primeira razão para lermos as Institutas da Religião Cristã. Se você ainda não ouviu o episódio 1, no qual fiz uma apresentação desta série em áudio, eu o encorajo a fazê-lo. Como você já sabe, esta série tem como objetivo apresentar uma série de estudos através das Institutas da Religião Cristã. Vamos analisar esta grande obra da literatura cristã, dando atenção especial ao método de Calvino, à organização do material e ao conteúdo bíblico, devocional e teológico. E é claro que você pode apenas acompanhar a série, mas eu espero que você também se sinta encorajado a ler as Institutas da Religião Cristã. Quanto a isso, uma pergunta que você pode fazer é a seguinte: por que devo dedicar tempo em ler e estudar as Institutas da Religião Cristã? Esta é uma pergunta justa, por algumas razões. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que é uma obra antiga. A primeira edição foi publicada em 1536. Por isso, podemos nos perguntar, depois de tanto tempo, com estudos e teólogos mais recentes, em uma época com muito mais recursos, será que vale a pena ler as Institutas? Em segundo lugar, a grande obra de João Calvino não é de fácil leitura. É preciso lidar com a linguagem, o contexto histórico e outras questões. No entanto, a dificuldade geralmente ocorre mais por conta da nossa falta de habilidade na leitura do que por outra coisa. E talvez alguns de vocês já tenham tentado ler e desistido. De fato, devemos reconhecer que a leitura das Institutas requer um certo esforço. Então perguntamos, será que este esforço vale a pena? Quais as razões para lermos a grande obra de João Calvino? Neste episódio, quero apresentar a primeira razão. A primeira razão para lermos as Institutas está no seu valor histórico. Esta obra está entre os livros mais importantes da história. Prova disso é que no clássico Como Ler Livros, de Mortimer J. Adler, a obra Institutas da Religião Cristã aparece numa lista de cerca de 310 livros que, segundo Adler, merecem uma leitura analítica. As Institutas também são mencionadas no livro Os 100 Livros que Mais Influenciaram a Humanidade, de Martin Seymour Smith. Ou seja, esta obra é reconhecida mesmo por estudiosos que nada têm a ver com a teologia reformada como um dos livros mais importantes e de mais influência sobre a humanidade. Portanto, fica claro que estamos lidando com um livro singular. Certamente as Institutas não estão dentro daquela categoria de livros que, segundo o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, não publicá-los seria uma obra de caridade. Este é o caso de grande parte dos livros que se encontram em livrarias evangélicas, mas certamente não é o caso das Institutas. O valor histórico dessa obra não fica restrito aos protestantes, mas tem influência sobre todo o mundo ocidental, como destacado no livro Calvino e sua influência no mundo ocidental, uma obra organizada por W. Stanford Reid, e também na obra O Pensamento da Reforma, de Alistair McGrath, ambos da editora Cultura Cristã. O teólogo escocês William Cunningham disse a respeito de Calvino, abre aspas, Calvino foi o maior de todos os reformadores no que diz respeito aos talentos que possuía, a influência que exerceu e os serviços que prestou no estabelecimento e difusão de verdades importantes. À luz do que acabamos de ouvir, sendo as Institutas a Opus Magnum, a grande obra de João Calvino, é, portanto, uma obra que merece ser lida por todos aqueles que querem conhecer mais sobre o reformador e sobre a reforma. O testemunho histórico revela que os que lerem as Institutas de forma correta encontrarão Calvino e sua teologia e se sentirão recompensados pelo grande esforço.
Portanto, a primeira razão para lermos as Institutas da religião cristã é o seu valor histórico. No próximo episódio, apresentarei outra razão, o seu valor teológico. Até o próximo episódio. Que o Senhor te conceda graça, misericórdia e paz.